Papo agora com o governador do estado, Renato Casagrande. Já conversei com o senhor no início do jornal. Vou sentar aqui agora para a gente conversar mais. Vamos fazer um balanço. Já são 6 meses de governo, né? Passou rápido, não passou? Passou depressa. Mas antes desse balanço, vamos conversar do assunto que está à tona aí. Esse risco do Espírito Santo perder dinheiro, perder parte dos royalties do petróleo. O Espírito Santo pode perder até 7 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, né, governador? Ontem o senhor se reuniu, o senhor, governador do Rio, Sérgio Cabral, com os governadores dos estados não produtores, certo? O que foi decidido, o que foi acordado nessa reunião? Primeiro, Wellington, é importante nós informarmos a todos os capixabas de que, pela primeira vez, os governadores produtores se reúnem com os governadores não produtores. Então, isso é um passo importante, porque não havia ainda tido uma reunião como essa. E tomamos 2 decisões que são fundamentos para o entendimento que nós queremos. Todos nós reafirmamos que queremos um entendimento. Esse entendimento é importante porque o Espírito Santo não quer derrotar ninguém, Rio de Janeiro não quer derrotar ninguém, mas também não queremos ser derrotados. Quer ser prejudicados. Não queremos ser prejudicados. Então, assim, quando você não senta à mesa para discutir, para se entender, o desfecho desse debate poderá ser o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal pode não ser bom para ninguém, né? Então, ontem nós decidimos, primeiro, os governadores e os estados não produtores aceitam que entendem, compreendem que os estados produtores têm que ter um tratamento diferenciado, têm que arrecadar mais de royalties do que os estados não produtores e não podem perder receita. Então, esse é um ponto, uma decisão importante. Tanto Rio de Janeiro, São Paulo devem ter uma parcela diferenciada dos royalties, são produtores. Então, isso foi a primeira vez que os estados não produtores reconheceram isso. Então, é um passo importante. Ao mesmo tempo, nós também reconhecemos que os estados não produtores precisam de um financiamento mais emergencial. Porque o que se discute é um financiamento melhor para os estados não produtores a partir da hora que começar o processo de partilha e os royalties derivados do modelo de partilha. Nós reconhecemos ontem que, pela expectativa gerada no debate no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, nós também compreendemos que temos que achar um caminho para que os estados não produtores tenham um financiamento mais rápido antes do processo de partilha começar, de fato, a gerar royalties de petróleo. Então, com esses 2 fundamentos, os nossos técnicos, os nossos secretários, vão ter uma reunião na segunda-feira, o dia inteiro, em Brasília, para que possam fechar um entendimento na construção de um fundo de desenvolvimento regional que possa ter recursos da União, possa ter recursos de reservas futuras, de contratos futuros, numa moeda e num valor presente, para que nós possamos ajudar a financiar esses estados não produtores de petróleo. Para ficar claro, governador, esses estados não produtores teriam também uma participação menor, diferenciada dos estados produtores. Mas de forma mais imediata. Certo. Isso significa abrir mão de dinheiro dos royalties? Abrir mão do dinheiro dos royalties, daquilo que já foi licitado e contratado, não. Tá certo? Nós queremos constituir um fundo... Vale para novos contratos? Para novos contratos, que a gente possa fazer uma partilha diferenciada, mas mantendo sempre um tratamento mais adequado para os estados produtores, mas para o futuro, daquilo que vai ser contratado e licitado no futuro. Tem que ter a participação do governo federal, tem que ter a participação do Congresso Nacional nessa construção. Então, os governadores, nós queremos fechar uma proposta e queremos levar essa proposta ao Congresso Nacional e queremos levar essa proposta ao governo federal, porque só é possível a construção se tivermos o envolvimento do Congresso Nacional. Nossa bancada capixaba está participando desse processo e só é possível se o governo federal também compreender e participar desse processo. Vejo que o senhor parece otimista e acho que dessa vez terá uma solução. Eu tenho que estar otimista, porque este é o principal desafio nosso no Espírito Santo neste momento. Eu preciso estar otimista, trabalhando muito, tenho me dedicado um bom tempo da minha atividade discutindo o royalties de petróleo, trabalhando a questão da reforma tributária e do fundo de participação dos estados, porque esses 3 temas são temas que nos ameaçam, que estão aí na porta. A questão dos royalties está na porta de atingir o estado do Espírito Santo. Tenho ido permanentemente a Brasília. Ontem mesmo, além dessa reunião com os governadores, me reuni com a ministra Gleisi Hoffmann, com a ministra Ideli Salvati, porque ainda não tinha apresentado para elas a pauta do Espírito Santo. Então, estive lá tratando desses temas com essas 2 ministras, acabaram de entrar no governo federal, nesses cargos que estão ocupando. Então, tratei da questão de infraestrutura, tratei da questão de royalties e de reforma tributária. Então, é um tema que
A sociedade capixaba está envolvida, as lideranças políticas do Estado estão envolvidas. Então é um tema que o Estado tem que se mobilizar, tem que estar unido, unificado com todas as lideranças políticas, empresariais e trabalhadores, para que a gente faça uma articulação nacional. O Espírito Santo sempre se dedicou pouco a essa articulação nacional. E agora, mais do que nunca, porque é o momento mais importante, mais delicado da história recente do Espírito Santo, mais do que nunca nós temos que fazer uma articulação nacional. O Espírito Santo tem que sair das suas fronteiras, se articular com outros estados, nossa bancada com outras bancadas de outros estados, nossos empresários com outros empresários, nossos trabalhadores com outros trabalhadores, para que a gente possa fazer um entendimento e um convencimento nacional da situação nossa. Você disse que o Espírito Santo sempre se articulou pouco. Isso é uma crítica ao governo passado também? Não é crítica a ninguém. Sempre se articulou pouco na ação nacional, nos temas nacionais. O senhor foi senador, não é uma autocrítica também? Não é crítica nem autocrítica, é uma constatação, tá certo? De que nós sempre articulamos pouco em nível nacional e que este é o momento de uma grande articulação nacional feita não só pelo governo, feita pela sociedade capixaba. Governador, chegam muitas perguntas para a gente. Muitos telespectadores perguntam o seguinte, entre eles o Miquel. Além dos royalties, o Espírito Santo também perder a receita do Fundap. Onde o Estado vai buscar recursos para compensar esse prejuízo? Miquel, nós não temos onde buscar os recursos, nós temos que evitar que essas perdas aconteçam. Não pode perder. Não podemos perder. Tá? Então, essa é a questão. Nós não temos onde buscar recursos. Nós temos que desenvolver essa articulação para que não haja nenhum prejuízo, tá certo, para o Estado do Espírito Santo. O senhor criou uma nova secretaria, né? Começa a funcionar agora. A secretaria que eu criei tem esse objetivo claro, assim. Nós não podemos ficar dependentes só dos recursos do governo, da administração pública, ou dos governos municipais, ou do governo estadual, ou do governo federal. Na infraestrutura federal, nós somos muito lentos nas nossas conquistas, nos avanços que nós precisamos. Nós temos que buscar também a parceria da iniciativa privada em atividades e investimentos que a sociedade tem que pagar. Quando você pensa no aeroporto, quem usa o aeroporto paga. Se paga a Infraero ou paga uma outra empresa que está operando aquele aeroporto, não tem diferença para o contribuinte. Então, nós podemos agilizar esses investimentos, construindo arranjos que têm investimento público e privado, podemos dar agilidade a esses investimentos. Para a gente encerrar esse assunto dos royalties, qual o próximo passo? Deve se reunir em breve com a presidente também? Próximo passo é uma reunião dos secretários desses 5 estados, na segunda-feira. Depois dessa reunião, chegando a uma proposta, nós vamos de novo, os governadores, sentar para avaliar a proposta e apresentarmos essa proposta para o Congresso Nacional e apresentarmos essa proposta para a presidente Dilma. Governador, 6 meses já de governo, vários desafios, entre eles a saúde. A gente vai começar falando sobre esse assunto. A doutora estava participando agora há pouco para a gente, falando sobre os problemas do crack. Temos aí? Vamos voltar a falar com ela. Ela tem uma pergunta aqui para o governador, é isso, Bruno Faustino? Tem sim, Wellington. É a doutora Andréia Lube, médica do Hospital das Clínicas, né? Ela que trabalha com neonatal. E a gente estava conversando de drogas e é sobre isso a pergunta dela, né, doutora? Bom dia, governador. Bom dia. Eu gostaria de perguntar ao senhor como que o Estado pode nos ajudar no atendimento integral e integrado dessas gestantes e desses recém-nascidos, porque a nossa visão não pode ser exclusivamente médica, ela precisa ser médica, social, psicológica, judicial. Então, como que o Estado pode nos ajudar nesse acompanhamento, nesse atendimento? Certamente. Obrigado, doutora Andréia. Eu entendi que é um acompanhamento a esses filhos de pessoas que têm dependência com uso de crack, e o Estado tem um programa, primeiro, para internação de pessoas com dependência, né? Nós temos, além da implantação dos CTTs, além da implantação de leitos, nós estamos transformando alguns hospitais especializados, mas o Estado precisa de ter uma estrutura que trabalhe de forma horizontal na administração pública, na área de saúde, na área de segurança, na área de prevenção. Então o Estado terá, daqui a alguns dias, uma coordenação de prevenção às drogas para que nós possamos agir de forma mais articulada dentro da administração pública e da administração pública com os hospitais, com as entidades, com as igrejas, que hoje desenvolvem um trabalho tão grande nessa área de prevenção às drogas. Nós temos um trabalho que são trabalhos segmentados, na área de saúde, na área de segurança, na área de prevenção. A Polícia Militar tem um grande trabalho de prevenção às drogas, mas eu quero que o Estado tenha uma coordenação que possa articular melhor
esse trabalho dentro do Estado e do Estado com a sociedade capixaba.